Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas e dou dicas específicas para que o seu casamento, o seu relacionamento seja e permaneça um casamento, um relacionamento com harmonia, com prosperidade, para que você e o seu cônjuge consigam assim viver o verdadeiro amor. Eu sou Jean Carlos, o seu mentor de casais. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que agrega muito valor para você viver o verdadeiro amor. Diálogo assertivo, comunicação. Comunicação e diálogo assertivo é importante para que você consiga viver o verdadeiro amor. É importante ter um diálogo assertivo no seu casamento para que você consiga se comunicar de maneira eficiente e também para que você consiga entender tudo que a outra pessoa fala de maneira clara. É importante isso para você? Esse é o assunto que nós vamos agora abordar aqui com vocês. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar cada dica que eu vou colocar para você até o final desse vídeo. Muitos casais não percebem, mas por várias vezes ao longo do casamento eles cometem algumas falhas na comunicação, aonde que ali muitas vezes vai gerando atrito, vai gerando um verdadeiro caos no casamento. Por quê, Jean? Porque quando você não consegue entender aquilo que a outra pessoa falou, você também não vai saber como proceder nessa situação. O que eu vou fazer se eu não entendi o que ele quis comunicar? E muitas vezes nós não conseguimos também passar uma comunicação, uma informação de maneira clara para a outra pessoa, aonde que essa outra pessoa também não vai conseguir proceder, fazer algo no casamento. Por quê? Porque ela não entendeu qual foi a mensagem que você queria passar. E aí é onde que muitas vezes começa a acontecer algumas falhas, alguns erros, porque muitas pessoas vivem no piloto automático. Sem mesmo não ter entendido, ela continua agindo, ele continua agindo, mas muitas vezes ele vai agir da maneira errada. Por quê? Porque ele não entendeu aquilo que você queria comunicar. E assim, ele ou ela começa a agir de maneira errada. Você pediu para que ele fosse no mercado comprar laranja, comprar maçã, comprar o leite para as crianças. Ele foi no mercado, mas talvez no momento de você passar a informação, ele estava distante, ou ele estava talvez pensando em outras coisas, aonde que naquele momento ele só escutou: você precisa ir no mercado, comprar laranja e comprar maçã. E ele foi, mas na verdade você comunicou o quê? Precisamos comprar laranja, maçã e leite. Ele entendeu apenas que ele precisava ir no mercado comprar a maçã e a laranja. E ele foi. Quando retornou para casa, você observou que faltou o leite. Ele não comprou o leite para as crianças. E agora nesse momento você olha para ele e você começa a perguntar: cadê o leite que eu pedi para você comprar? Já aconteceu isso no seu casamento? Já aconteceu isso na sua vida 2? É a falta de comunicação e a comunicação errada que muitas vezes gera transtorno no casamento. Nesse momento, você tinha um sentimento
de talvez pegar aquela pessoa, dar um bom chacoalhão e falar para aquela pessoa: preste atenção quando eu estiver falando, que assim você não erra mais. Já aconteceu isso com você? Você já teve esse tipo de sentimento, de pensamento? É importante avaliar que nem todo momento é o momento para conversar. Nem todo momento é o momento correto para comunicar. Você precisa ter certeza que a outra pessoa está focada, está te dando atenção para que você consiga comunicar e essa outra pessoa entender perfeitamente a comunicação que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Caso contrário, se a outra pessoa não der a atenção devida, é aonde que começa a acontecer vários erros, várias falhas no casamento. E é importante entender que para ter uma comunicação assertiva, isso nós precisamos ter um conhecimento que para ter esse diálogo assertivo existe uma série de técnicas, de verdadeiras ferramentas que nós precisamos conhecer, entender e aplicar no nosso casamento. Como assim, Jean? Técnicas, ferramentas? É importante avaliar que nem todo momento você vai estar disposta a conversar. Aonde que a outra pessoa muitas vezes senta no teu lado e começa a ter um diálogo, talvez tentando ali passar uma mensagem, algo importante que a pessoa queria falar. Mas você naquele momento não está muito bem, talvez você está cansada ou estressada e naquele momento é importante você saber dizer não. Muitas pessoas têm essa dificuldade no casamento. Jean, eu não consigo dizer não para tudo aquilo que as pessoas, o meu marido, a minha esposa coloca para mim, mas eu não consigo dizer não. Eu aceito tudo que as pessoas colocam e fico avaliando se aquilo ali agrega valor, mas mesmo assim eu aceito, Jean. O poder do dizer não no casamento vai fazer com que você comece a ter posicionamento eficiente na sua vida 2. Quando uma pessoa se aproxima de você, você não está muito bem naquele momento, ou cansado, estressada, algo nesse sentido, é importante você mencionar, olhar nos olhos da pessoa e falar que aquele momento você não está se sentindo muito bem, que naquele momento você não vai conseguir dar atenção suficiente para entender a mensagem que a pessoa vai falar. E nesse momento vocês podem escolher uma outra oportunidade, uma outra data para ter esse diálogo, para ter essa conversa. O poder do dizer não no casamento pode agregar valor para que você consiga viver o verdadeiro amor, para que você consiga alcançar seus objetivos no seu casamento com o seu cônjuge. Muitas vezes você vai precisar dizer não para algumas situações que acontecem. Se tudo aquilo que as pessoas colocam você aceita e não consegue dizer não, como que você vai conseguir alcançar os seus objetivos? Muitas vezes você vai ficar carregando aquilo que as pessoas colocam e os seus objetivos acabam ficando para trás. Aonde que é importante você ter um posicionamento eficiente. Nesse momento eu não vou conseguir te dar atenção. Podemos marcar um outro momento, uma outra ocasião para ter essa conversa? É onde que muitas vezes a pessoa vai entender. Basta comunicar
de maneira eficiente, de maneira educada, aonde que você ali faz com que essa pessoa entenda perfeitamente que aquele não é o momento mais adequado. E isso precisamos aplicar principalmente no casamento. Muitas vezes, quando o marido chega em casa, o esposo chegando em casa, a pessoa amada chegando em casa, e você naquele momento já quer ter um diálogo, quer conversar, talvez um assunto que ficou na sua mente o dia inteiro, e quando você vê a pessoa, você já quer começar aquele diálogo, aquele assunto. Mas naquele momento, a pessoa pode estar cansada, pode estar estressada, ela pode estar com algum sentimento negativo e ela não vai conseguir te dar atenção. Ele não vai conseguir te dar atenção suficiente. E assim nós entendemos que nem todos os momentos é o momento oportuno para ter um diálogo. O primeiro passo para que você comece a ter uma comunicação clara e eficiente no seu casamento é identificar qual é o melhor momento para que nós possamos conversar. Seria depois do almoço, depois do jantar, de noite, quando o seu esposo chega, tomou um banho, descansou, jantou. Agora, naquele momento, você permitiu que ele tivesse uns 10 minutinhos de descanso no sofá, ele relaxou, está ali naquele momento agora onde que ele está descansando. E aí, quando você se aproxima dele, percebendo que ele realmente pode te dar atenção, é um momento onde que vocês podem e devem ter um diálogo, uma conversa naquele momento. Mas um passo importante é você saber entrar nessa conversa de maneira eficiente. Por quê, Jean? Porque quando você ou eu, nós começamos a comunicar e começamos a atacar através de palavras, começamos um diálogo criticando, é aonde que naquele momento a outra pessoa vai ter o instinto de se fechar e preparar um contra-ataque. Por quê, Jean? Porque toda crítica no casamento, ela soa como um ataque. Todo ataque tem um contra-ataque. E o instinto do ser humano, do homem, da mulher, quando é atacado por palavras, por argumentos, o primeiro instinto é de a pessoa se fechar, se bloquear. É um instinto do ser humano. O segundo instinto nesse momento é de a pessoa começar a preparar um contra-ataque. Você começou o diálogo comunicando que novamente ele deixou o calçado no meio da sala. Você pediu para ele deixar o carro reto na garagem, ele deixou um pouco torto e você não conseguiu manobrar o carro. E aí você começa a colocar esses argumentos logo no início do diálogo. É aonde que naquele momento você observa que a outra pessoa ela até se retraiu, se fechou, franziu a testa e ela não está entendendo aquilo. É porque você nesse momento está atacando. E todo ataque vai gerar um instinto na outra pessoa de ela se fechar. E o segundo instinto vai ser de ela preparar o contra-ataque, aonde que nesse momento perdeu o verdadeiro foco do assunto. Aquilo que você queria alcançar como resultado já não vai alcançar mais. Por quê? Porque nesse momento o único foco nesse diálogo é de quem vai conseguir ganhar essa guerra, essa disputa de ataque e contra-ataque. Quando você começa um diálogo criticando, atacando, prepare-se para receber um contra-ataque. Essa é uma das maneiras erradas de iniciar o diálogo.
todo ser humano tem o seu instinto. Quando você se deparou com uma situação que se sentiu atacada, qual foi o seu instinto? Se fechar, se proteger e depois talvez preparar um contra-ataque? Assim também é no casamento. Quando nós iniciamos o nosso diálogo atacando, criticando com palavras, estamos colocando argumentos naquele momento que vai estar dizendo para a pessoa que ela cometeu algum erro, que ele está errado. E naquele momento ele se fecha, vai se defender e provavelmente vai começar a contra-atacar com palavras muitas vezes que vão ser negativas e pode afetar o seu relacionamento. Diálogo, comunicação no casamento é um conjunto de técnicas, de ferramentas que nós precisamos entender, estudar e aplicar. Outra situação para que você possa entender perfeitamente como que você vai ter um bom resultado no seu diálogo. A primeira dica foi: prepare o ambiente, avaliar se naquele momento ele vai estar disponível para te escutar. Olhe primeiramente como ele vai estar, o sentimento, se ele vai estar descansado. Aquele é o momento onde que você pode iniciar, se aproximar e iniciar o diálogo. Segundo passo, comece com um assunto que é do agrado dele. Você não vai mais criticar no início da conversa. Você vai iniciar o seu diálogo com um assunto que é do agrado daquela pessoa. Por quê, Jean? Porque tudo aquilo que nós escutamos de escutar, tudo aquilo que nós gostamos de comunicar, de conversar, nós vamos dar atenção. E quando você sabe o assunto que é do gosto do seu esposo, você entrando primeiramente nesse assunto, ele começa a te dar atenção e ali você percebe que vocês iniciaram de maneira eficiente, de maneira clara, um diálogo. Jean, mas como que eu vou colocar o meu assunto, o meu sentimento, se eu estou apenas comunicando o que ele gosta? Ao longo do seu diálogo, colocando aquele assunto que ele gosta, você vai perceber que em certo momento ele está confortável no diálogo. E nesse momento é onde você coloca o seu sentimento. É nesse momento que você vai colocar o assunto que você quer conversar. Primeiro preparou o ambiente, avaliou se ele está realmente disponível para conversar. Começou com um assunto que é do agrado dele. Esses são os primeiros passos, técnicas, dicas e ferramentas para você iniciar de maneira eficiente o seu diálogo assertivo. Faz sentido para você? Se faz sentido isso, coloca nos comentários agora qual é a sua decisão. O que você decide agora para agregar valor no seu casamento, no seu relacionamento? Jean, eu decido que a partir de hoje eu vou aplicar no meu casamento o diálogo assertivo. Se essa é a sua decisão, coloca nos comentários. Vai ser uma gratidão ver aqui o seu comentário. Outra situação que nós precisamos também entender, que existem várias maneiras de comunicar. Veja bem, aqui eu estou comunicando através de gestos, de sinais. É importante entender que comunicação não verbal é através de gestos, de sinais, de expressões faciais e de significados. Veja bem, aqui atrás de mim tem uma série de livros. Esses livros para mim têm um significado muito importante. Todas as vezes que alguém vem conversar comigo
e o assunto está relacionado a livros, é porque eu vou dar muita atenção. Por quê? Porque tem um significado importante para mim, mas talvez para você não tenha o mesmo significado. Mas por que falar isso, Jean? Porque no seu casamento muitas vezes acontece de algo que você gosta tenha um significado importante para você, mas não tem o mesmo significado para o seu esposo, para a sua esposa. Quando não tem o mesmo significado, você precisa entender o que? Aquilo que te faz feliz, aquilo que tem um significado importante para você, não quer dizer que vai gerar a mesma felicidade, na mesma intensidade para outra pessoa. Não vai ter o mesmo significado, na mesma intensidade para outra pessoa. Muitas vezes nós não entendemos no casamento. Jean, eu não entendo meu marido. Jean, o meu marido não me entende. É porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para aquilo que tem um grande significado para a pessoa. Aonde que você muitas vezes vai expor, comunicar aquilo que você gosta, aquilo que tem um grande significado para você. E naquele assunto você vai colocar aquilo que te faz feliz, aquilo que para você é importante, mas você percebe que ele não está te dando tanta atenção. E aí você começa a pensar, por que ele não me dá atenção? O que está acontecendo? É importante entender que tudo aquilo que tem um grande significado para você não tem o mesmo significado para o outro. E essa é também uma maneira de comunicar. O significado para mim dos livros é muito importante. Para você, livro é importante? Vamos ter um diálogo agora só sobre livros? Você ia gostar desse diálogo, desse assunto? Agora, se fosse, agora avaliando no seu casamento, quantas vezes que você tentou conversar com a outra pessoa e você observou que essa pessoa não te deu tanta atenção? Será que aquilo que você queria comunicar, aquele assunto, aquele tema, tinha o mesmo significado para outra pessoa? Assim nós entendemos que no casamento, no relacionamento, tudo aquilo que gera felicidade para você não gera a mesma felicidade na mesma intensidade para o outro. Aonde que agora você entende que quando você realmente quer ter um diálogo importante com a outra pessoa, é fundamental você ter a atenção da pessoa. Como que você consegue ter a atenção da pessoa? Iniciando o seu diálogo, colocando significados importantes para que aquela pessoa gosta. O que o seu esposo gosta, o que tem para ele um grande significado. E Jean, meu esposo gosta de carro, o meu esposo gosta de pássaros, o meu esposo gosta da praia, o meu esposo gosta da natureza. Inicie o seu diálogo colocando significados que para ele é importante, aonde que assim você vai começar e vai conduzir o seu diálogo com a outra pessoa te dando atenção plena. Por quê? Porque é um significado importante para a outra pessoa aquilo que você está comunicando. Faz sentido para você? Se faz sentido nesse momento, qual é o seu sentimento? E principalmente, qual é a sua decisão? O seu casamento pode se tornar um casamento de alta performance se você aplicar essa técnica, essa dica no seu casamento. Se essa é a sua decisão, coloca aqui nos comentários. Jean, o meu casamento é de alta performance.
Eu nasci para amar e ser amada, e a partir desse momento eu vou viver o verdadeiro amor. Se essa é a sua decisão, coloca nos comentários. Vai ser um prazer ler aqui o seu comentário. Entendemos que o diálogo assertivo no casamento é uma série de fatores, técnicas, ferramentas que precisamos entender, estudar e aplicar. A busca pelo conhecimento é importante, mas buscar conhecer profundamente a pessoa que convive conosco é fundamental para que vocês dois juntos consigam se entender, se comunicar de maneira assertiva. Quando você entende aquilo que a pessoa realmente gosta, entende aquilo que tem grande significado para outra pessoa, você entende que muitas vezes no seu passado você pode ter errado, ter falhado, porque você tentou comunicar algo e iniciou de maneira errada. Você começou criticando, começou acusando, aonde que naquele momento, se você começa criticando, você colocou o seu esposo no banco dos réus e se tornou uma verdadeira juíza para ele, e ele se tornou um verdadeiro, naquele momento, ele se tornou o réu das acusações. Entendemos que no casamento, no relacionamento, o amor, ele não exige. O amor, ele pede, ele faz pergunta, ele dá carinho, ela dá atenção. Quando um começa a exigir do outro ou acusar o outro, você deixa de ser a esposa e muitas vezes passa a ser a mãe dele e ele passa a ser seu filho. Por quê? Porque você está ordenando, está acusando, e nesse momento você provavelmente vai estar distanciando o seu esposo da sua presença. Para viver o verdadeiro amor, nós precisamos entender que eu preciso acertar na comunicação. Eu preciso ter uma comunicação eficiente através do olhar, através de gestos. Por que de gestos, Jean? Porque muitas vezes o carinho vai comunicar. Muitas vezes um toque na pessoa vai comunicar algo para aquela pessoa. Quantas vezes que você estava talvez deprimida, num dia não estava tão legal em algum momento, e o seu esposo chegou e fez isso aqui em você. E ele fez aquele carinho, olhou nos teus olhos e falou: meu amor, está tudo bem? Você sabe que eu estou aqui e que pode contar comigo. Nesse momento, foi importante para você? Se foi importante para você, agora você entende que aquilo ali, esse momento que ele fez assim, que ele olhou, que ele falou, foi um momento de comunicação assertiva, comunicação verbal através de palavra, comunicação não verbal através do olhar, através de gesto, através de toque. Qual é a comunicação que você precisa aplicar de maneira assertiva no seu casamento? Basta apenas falar ou é importante agir e fazer acontecer? Agir e fazer acontecer muitas vezes é dar carinho, é fazer aqui um afeto, é tocar na pessoa, é abraçar a pessoa, é beijar a pessoa. Por quê? Porque é assim que se vive o verdadeiro amor. Quando nós aprendemos várias maneiras de comunicar, técnicas, ferramentas e comunicações assertivas, nós iniciamos uma verdadeira transformação na nossa vida, no nosso casamento, quando começamos a aplicar essas dicas, técnicas e ferramentas.
Faz sentido para você? Se faz sentido, qual é o seu sentimento nesse momento? Você gostou desse assunto? Foi importante para você? Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Se inscreve ali para que você possa cada vez mais ter acesso a esse conteúdo. Aperta no sininho. Cada vez que você receber um novo vídeo desse, você vai ter acesso a um conteúdo importante que vai agregar valor no seu casamento para você viver um verdadeiro amor. Lembre-se sempre, tudo parece impossível até que seja feito. Seja você a mulher que vai iniciar a verdadeira transformação na sua vida, no seu casamento, através de uma comunicação assertiva. Se permita ser amada. Ame e se permita ser amada. Foi para isso que você nasceu. Nascemos para viver o verdadeiro amor. Saúde e sucesso. Até o próximo vídeo.